A hora que puder, você fala. Já tá gravando, tá? Ah, já? Então tá bom. Então, Janaína, a gente sempre começa também com uma oração, tá? Só para você saber. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Allan Kardec, sobre a biografia dele, né? O porquê foi ele, enfim. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos, nos concentrarmos, elevarmos o nosso pensamento a Jesus. Senhor, Mestre amado, com gratidão que recebemos mais 2 amigos que iniciarão o curso hoje conosco. Que eles sejam muito bem-vindos ao nosso grupo, que a sua casa também seja abençoada e que eles possam ter a persistência de permanecer para aprender, como todos nós estamos fazendo a cada dia. Senhor, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, reunidos, para aprendermos um pouquinho mais. Que a espiritualidade, os mentores deste trabalho também, deste curso, possam ir a cada casa, banhar com a sua luz, cada lar, de cada aluno que aqui está, trazendo a paz necessária para que o curso possa acontecer com tranquilidade. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Antes de nós começarmos, eu queria compartilhar com vocês, e depois eu já vou também colocar no grupo, para os que não puderam vir, que a gente está terminando, né? Então, hoje, a gente vai ver praticamente a nossa última aula, que é do Allan Kardec. Semana que vem também tem aula, mas é a discussão do livro do Sinal Verde, que eu vou passar novamente as orientações. Então, quem já leu, ótimo. Quem ainda não leu, tentar ler até a semana que vem. E o próprio nome diz que é um sinal verde. Então, todos aqueles ensinamentos que são como se fossem mensagens diárias, é uma coletânea de mensagens, esse livro, que a gente possa pensar o que realmente está verde de tudo aquilo dentro da gente. O que está amarelo, que quer dizer que eu estou fazendo mais ou menos, né? E o que está vermelho, que realmente é algo ainda que eu preciso conquistar, né? Então, a gente sempre tem que olhar o que eu ainda preciso conquistar, mas também eu tenho que valorizar o que eu já conquistei, né? A gente tem a mania de olhar, como eu falo, sempre o copo, a parte vazia do copo e não a parte cheia. Então, é para a gente fazer um balanço mesmo. Falar assim, olha, nossa, quanta coisa eu já consegui, que eu já conquistei, e outras coisas que ainda é um desafio. E a gente vai conversar sobre isso um pouquinho na aula que vem. E na quinta-feira que vem, acontecem os cursos do Básico 2 e Mediúnico, outras turmas. E terá confraternização lá no Centro Espírita, na quinta-feira que vem, dia 1º de dezembro. É dia 1º, né? Não é quinta que vem ainda, é a outra, certo? Deixa eu olhar aqui no calendário. Não, é quinta que vem já, desculpa. Quinta que vem, então, já na quinta-feira que vem, vai ter a confraternização às 7h30 da noite. Quem puder ir, quem quiser ir, é um momento super gostoso, que a gente come um monte de besteira, que a gente dá risada, a gente sorteia livros para dar de presente para as pessoas, né, livros lá espíritas, então é um momento super gostoso. E aí seria um momento para a gente também se conhecer pessoalmente. Eu sei que tem muitos que por conta de trabalho, de filhos, né, então assim, quem tem criança pode até levar. Estava falando com a Salete agora mesmo, então quem, não tenho com quem deixar meu filho, minha filha, pode levar, porque vai ser um dia de confraternização, tá bom? Então, quem se interessar, depois fala
comigo, põe no grupo que vai, que não vai, porque eu e o Wagner, a gente vai estar circulando entre todos os grupos até para organizar. Então, normalmente, a gente fala para levar um pratinho de doce ou salgado, ou leva, tipo, uma bebida, só que não pode ser alcoólica, então, tipo, um suco, um refrigerante, um chá gelado, né? E é muito gostoso, né, Wagner? É um momento, assim, bem legal, que a gente realmente descontrai. E aí vocês vão conhecer pessoas também que estão um pouquinho mais à frente de vocês nos cursos, mas que começaram como vocês no Básico 1, tá bom? Então esse é o recadinho. Quinta-feira que vem, 7h30, também quem não souber onde é o centro, não tiver endereço direitinho, a gente depois coloca no grupo, tá? Para vocês terem aí todas essas informações. E agora a gente vai conversar sobre esse moço aí, né? O Allan Kardec. Então, Allan Kardec, vocês sabem que ele foi o grande propulsor da divulgação da doutrina espírita, né? Então, ele que foi realmente a pessoa responsável para fazer todo esse trabalho de decodificação. E uma curiosidade, o Allan Kardec, eu não sei se vocês chegaram a assistir o filme dele, que o filme dele é bem bonito, que fala da história dele, né? Ele não era um médium no sentido de ele receber as psicografias. Todo o trabalho dele foi basicamente de organizar, sim, com uma intuição mediúnica, então era como se ele soubesse o que ele tinha que fazer, mas ele, por exemplo, ele não psicografava. Então, no começo, ele até duvidou disso, achando que era charlatanismo, que era golpe, até ele começar a ver médiums sérios, né, em algumas reuniões mediúnicas, e ele começou a ficar intrigado com tudo aquilo e começou a desenvolver o trabalho de pesquisa dele. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da biografia dele, mas também o que estava acontecendo na Europa naquela época. Então, por que foi nessa época? Por que foi na França que tudo isso começou? E por que não foi alguma pessoa nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil? Enfim, que a gente sabe que o plano maior, ele é perfeito. Então, tem o momento certo das coisas acontecerem, inclusive nesse momento. Então, se a gente pensar assim, pensando nas nossas aulinhas aí de história, né, que a gente falou que o século XVII foi chamado de século das trevas, depois do século XVIII, o século das luzes, e século XIX, o século da razão. Então, a gente tem que pensar que a gente estava, quando, nessa época de 1800, o século das trevas foi um pouco anterior, então, que são aqueles 100 anos de escuridão, né, que a gente lembra um pouquinho das aulas de história, e que era como se a humanidade tivesse parada naquele tempo, sem tantas evoluções, ainda com um sistema feudal extremamente forte, os reis, a presença da igreja de uma forma como associada ao poder, né? Então, todo esse tempo, com uma desigualdade muito grande, sem possibilidade, uma pobreza, uma fome, enfim, muito grande, generalizada, pensando nisso tudo, principalmente na Europa, né? Nessa época, ainda estava começando os movimentos de colonização, de descobrimento, entre aspas, falo entre aspas porque esses lugares já existiam, mas, enfim, tempo de colonização da América, da África e tudo mais. E aí depois começa o século das luzes, que começa com o iluminismo, não sei se vocês lembram um pouquinho disso. E aí, olha só que interessante, nesse século XVIII começa a pipocar em vários lugares do mundo pessoas que trouxeram uma contribuição muito grande para a evolução da humanidade, não necessariamente espiritual. Então começaram escritores importantes, filósofos, músicos, artistas, cientistas, que começaram na Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, trazer a questão do conhecimento e do desenvolvimento também, retomar a questão do desenvolvimento da moralidade. E aí já no século XIX, para a gente finalizar um pouquinho isso, que foi chamado o século da razão, então que tudo tinha que ser explicado também racionalmente, e aí começou um desenvolvimento científico muito grande nesse último século.
tá bom? Então, só para vocês entenderem que o Kardec, ele começou nesse finalzinho aí de século XVIII para o século XIX, quando tudo isso começou a aparecer, tá bom? Pode passar, Wagner. Gente, pode fazer pergunta ou comentário, tá bom? E aí, então, retomando, o que acontecia no mundo nessa época, nesse período de transição, que era após uma Idade Média, que era chamada de época das trevas, sistema feudal, muitas perseguições religiosas, muita caça às bruxas ainda, muita gente sendo queimada na fogueira, e ainda essa presença do clero e da igreja dominando o poder. Depois começou também, e aí a gente vai começar a entender um pouquinho do porquê da França. Começou a Revolução Francesa, que ela pregava principalmente que, né, o que está, né, que é igualdade, fraternidade e liberdade. Então, que começou a trazer como se fosse um preparo para que a doutrina espírita tivesse um campo para essa semente começar a ser plantada. Então, foi o início desse iluminismo. E nessa época já começou a ter separação de Estado e Igreja. Ou seja, a Igreja não era mais dominante para mandar naquele país, né, da forma como era anteriormente. E surge o Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte foi uma figura muito importante e que os dois, no planejamento reencarnatório deles, eles vieram com uma missão conjuntas, tanto Kardec quanto Napoleão Bonaparte. Só que o Napoleão Bonaparte ia vir primeiro, nasceu um pouquinho antes, e ele também tinha uma missão de unir esses países, de unir a Europa, só que ele, na verdade, ele não conseguiu atingir o planejamento do que a missão dele havia sido proposto. Só que eu falo que tudo está certo, para Deus sempre tudo está certo no plano de Deus, mesmo que dá errado, está certo, né? E que ele, com a questão dele querer conquistar outros países, de que provocou a guerra, né? A França perdeu um pouco a missão de ser, naquela época, a pátria do Evangelho, né? Ela perdeu um pouquinho isso, mas ele foi quebrando esses pilares que precisavam ser quebrados. É como se ele fosse abrindo caminhos, mesmo sem saber que ele estava fazendo isso, para que, de fato, a doutrina também se estabelecesse. E aí, nessa época, então, como eu falei, tinham vários pensadores, artistas, músicos, filósofos, e aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E essa predominância da ciência materialista, que foi também o que baseou os estudos do Kardec. O Kardec, quando ele começou com a questão da codificação, ele se instrumentalizou através da ciência. Então, ele queria mostrar o fenômeno espiritual, trazendo como se isso fosse algo cientista e materialista, quer dizer, é comprovado cientificamente, e ele usou o método científico para organizar os livros. Então, por exemplo, ele fazia uma mesma pergunta para alguns médiuns, essa mesma pergunta era feita para outros médiuns que não tinham comunicação entre eles, e os espíritos davam as respostas exatamente iguais. E aí ele comparava essas respostas e começava a compilar e formar todo o livro dos espíritos, que é pergunta e resposta. Então aí, de novo, gente, eu peço para a gente voltar nessa época de 1800, e quem assistiu o filme viu que era a lamparina, a luz de velas. E ele escreveu tudo isso nessas condições, e era tudo por carta, então tudo demorava um tempo, e mesmo assim foi escrito num tempo super curto. Então a gente tem que pensar o grande trabalho que ele realizou, mesmo com as condições da França naquele lugar, na Europa naquele lugar, do que a humanidade estava vivendo naquele tempo, e com as poucas descobertas que ainda existiam. Tá? Tudo bem até aqui? Então, no contexto histórico aí, já entrando no século XIX, né? Então, espíritos iluminados vieram efetuar profundas transformações na conjuntura política, social, científica, cultural e econômica, trazendo novas ideias para a humanidade. Então, esses espíritos também já vieram
para tipo ir abrindo os caminhos, abrindo a mente das pessoas, para que quando o Kardec chegasse, eles já tivessem o mínimo de condições de entender o que estava sendo falado. Porque imagina se fosse um tempo antes. Primeiro que todos esses médiuns iam estar na fogueira, porque eles iam ser chamados de bruxas. Kardec provavelmente também iria, né, para a guilhotina ou algo parecido, e aí esse trabalho não poderia ser realizado. Então, até o tempo de preparo para que esse trabalho fosse realizado, ele aconteceu, tá bom? Ô, Carla, então, eu vi um filme aí depois, que é baseado em história real, né? E aí eu vi sobre um tcheco chamado Jan Žižka, que é um revolucionário antes da Revolução Francesa, que lá da Boêmia, que juntou camponeses para meio que querer a liberdade, querer a igualdade, antes da própria região. Então eu fiquei pensando assim como, né, e ele nunca foi derrotado e tal. Aí eu fiquei pensando como que é, né? Faz parte do processo de preparação para as coisas acontecerem, né? Eu fiquei imaginando que o cara estava preparando para essa Revolução Francesa que ia vir 400 anos depois, mais de 400, né? Então, Sim. achei bem interessante. Eu pensava que essa revolução só tinha em 1800, mas eu vi que a primeira que teve foi em 1400, né? Eu achei interessante. Sim. Depois compartilha, então, no grupo, para a gente poder assistir. Oi, Bárbara. Fala, querida. Oi, eu li um livro dele, é meio que uma autobiografia, mas que não foi escrita por ele. E ele foi, né? Você falou da época das bruxas, que se fosse no período das trevas ele estaria na fogueira, mas ele também sofreu, né? Muita perseguição. Sim. A casa dele foi apedrejada, ele foi expulso da universidade, né? Porque ele era um grande estudioso da época, né? Então, sim, ele também foi perseguido, né? Sim. Quando descobriram que ele estava trabalhando com isso, né? Recebendo aquelas milhares e milhares de cartas e tudo. E então, queira ou não, ele era visto como uma bruxa, né? Mesmo Sim, só não foi, tendo ido para a fogueira, ele era visto, né? Ele era mal visto e malquisto, né? Sim. E a gente vai falar sobre isso também um pouquinho mais quando a gente começar a falar da devo biografia dele. interrompendo. Não, é super bom, porque se fosse a um tempo mais anterior, já não teria nem conversa, ele já seria logo de cara em nome de Deus e de tudo mais. Sim. Né? E a gente viu que ele sim sofreu perseguições e que, na verdade, todos que trazem um novo pensamento sofrem perseguições de alguma forma. Então, mesmo esses outros pensadores, filósofos que vieram, então que começou até o protestantismo, né, uma religião que é contra a católica, que era que predominava, todos eles, lógico, que sofreram perseguições, porque é difícil para as pessoas aceitarem ideias e não podia sair na rua, né? Ele tinha que ficar escondido dentro de casa, e ainda assim, tipo, jogava um coquetel molotov dentro da casa dele, era apedrejado, sabe? A mulher dele chegou a apanhar na rua, sabe? Então ele vivia escondido, né? Ele não tinha mesmo mais assim, liberdade. Seguiu com o plano, né? Sim, ele reivindicou, assim, tipo, deram a escolha, ou você vai parar com isso, ou você vai sair da universidade. Ele escolheu continuar e sair, né? Isso que é legal, né? Quando ele viu que sabia que ele era estava sério, fazendo certo, sim, quando ele viu que era sério, né, que não era charlatanismo nem nada, ele escolheu o caminho certo, né? E ele deixou de lado o estudo e a universidade, que era tão bem vista, né, e começou a dar valor para isso, né? Sim, era a Então tá, eu missão vou dele. deixar você voltar aí, que eu tô te interrompendo. Imagina. Pode passar, Wagner. Então aí tem alguns nomes, né, que alguém sempre já leu alguma frase deles, né, ou leu sobre algum pensamento, mas que foram os principais pensadores iluministas da época, enciclopedistas.
E esses enciclopedistas, o que eles faziam? Eles organizavam a questão do conhecimento também, porque a gente tem que pensar que naquela época, a maioria também das pessoas não tinham acesso à alfabetização, não eram letrados, né, e isso pertencia a um pequeno grupo de pensadores, né, um pequeno grupo de pessoas que tinham o mínimo de condições de serem aceitos nas igrejas ainda, nas escolas católicas, que a maioria ainda era mantida pela igreja, mas que esses pensadores, eles também trouxeram essas contribuições, como eu falei, como se fossem abrindo caminhos para que a semente pudesse ser plantada. Então, Voltaire, Montesquieu, Quesnay, Rousseau, Diderot, D'Alembert, até o Luís XVI, que ele fez também todo um trabalho enquanto rei, e o Napoleão, né? Então, foram pessoas extremamente importantes na preparação para quando Allan Kardec chegasse, tá? Aí, esses movimentos revolucionários, então, europeus, derrubaram a questão do absolutismo. O que mais aconteceu? Tinha a implantação dessa economia mais liberal, regulada, não só também pela questão da igreja, e extinção desse antigo sistema colonial. Então, se a gente for pensar que foi 1800 e pouco, a independência do Brasil foi 1822. Assim como teve a independência do Brasil naquele ano, várias colônias da Espanha e de Portugal também foram conquistando a sua independência. Então, esse sistema colonial, ele também começou a cair por terra, e tudo acontecendo nesse momento. Então, estava mudando a política, mudando o jeito da sociedade se organizar, novas religiões ou formas de pensamento estavam sendo aceitas para que, de verdade, a humanidade, ela crescesse, tanto moralmente quanto intelectualmente. Aí a humanidade, que vivia sobre esse obscurantismo medieval, alcançou no século XIX a sua maioridade. A religião dogmática cedia lugar ao conhecimento firmado na razão e nas ciências, contribuindo para o entendimento espiritual. Então, tudo antes era apoiado na questão da religião, e aí fala muito do dogma mesmo, né, que é quase assim, porque Deus quis, porque Deus mandou, porque Deus fez e porque Deus, né, e as pessoas começaram a tentar desenvolver um pensamento baseado na razão, né, mas o que é isso de verdade, né, e aí sim que a ciência pôde se desenvolver. E a ciência e a razão se desenvolvendo, o entendimento espiritual também seria mais possível nesse momento. E aí surge ele, né, nesse cenário, nessa confusão que estava, a Europa principalmente, né, surge lá o Allan Kardec, é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho, tá bom? O nome dele, então, é Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Nasceu lá em Lyon, em 1804, e morreu em Paris em 1869. Então, se a gente for pensar, né, ele tinha 65 anos. Em 65 anos, o quanto ele fez nessa vida, né? Ele era educador. Além de educador, ele era autor de livros, já antes da doutrina espírita, ele já era autor. Então, a gente pensando no planejamento encarnatório dele, ele também já veio com habilidades do trabalho dele e pessoais que o habilitassem a desenvolver na escrita desses livros. Então, tudo isso, ele já estava sendo preparado desde a infância dele, para ao momento que chegasse, ele tivesse uns instrumentos de conhecimento, os instrumentos mesmo mentais, intelectuais, para colocar isso em prática. Então, ele era autor de livros e tradutor. Aí, ele tinha esse pseudônimo de Allan Kardec, porque ele não queria misturar. Por que ele escolheu esse pseudônimo? Por quê? Porque ele já era autor de vários livros didáticos, né, livros ligados à educação. Então, aí, ele adotou esse pseudônimo para diferenciar os livros que seriam da codificação espírita, tá? Foi discípulo de Pestalozzi, que também foi um grande educador e reformador da educação,
um dos pioneiros da pesquisa científica sobre os fenômenos paranormais, que é a mediunidade, assuntos que antes consideravam ser inadequados para uma investigação do tipo, tá? Então, a ideia desse pseudônimo foi por isso, para justamente ele não misturar os dois papéis de escritores que ele teria. Nasceu numa família de orientação católica, com tradição na magistratura, né? Então, todos os superior, né? O pai, avô, eles eram juízes, eram advogados, eram pessoas que tinham uma certa influência. Mas ele se manifestou desde cedo no estudo das ciências e da filosofia. Fez os seus estudos nessa escola Pestalozzi, que era no castelo de Yverdon, na Suíça, que era um país protestante. Então, aí também já começou uma abertura de pensamento, onde ele, de tradição católica, ele começou também a entrar em contato com a possibilidade de uma outra religião, tornando-se um dos seus mais distintos discípulos e ativo propagador do seu método, do Pestalozzi, né? Que tão grande influência teve na reforma do ensino da França e da Alemanha, que era o jeito de se ensinar às crianças. E o Pestalozzi, ele também, e hoje, né, até tem escolas pestalozzianas que a gente fala até hoje, mas que hoje as escolas Pestalozzi, elas têm um viés de lidar principalmente com crianças com dificuldade cognitiva. Então, essas escolas ainda existem da filosofia dele de trazer o melhor de que cada criança poderia desenvolver para si, né? Era um método baseado um pouquinho também nessas coisas. 14 anos de idade já ensinava aos seus colegas menos adiantados, criando cursos gratuitos. Então, aqui a gente já começa a ver também a característica moral dele de ensinar gratuitamente. Então, a questão da caridade, né, já era isso forte nele, ensinando para quem necessitava. E com 18 anos, ele se bacharelou em Ciências e Letras. Então, novinho de tudo, né? Quando concluiu seus estudos, então o jovem Rivail retornou ao seu país. Era profundo conhecedor da língua alemã e traduzia para esse idioma diferentes obras de educação e de moral, com destaques para as obras de François Fénelon, pelas quais manifestava particular atração. Conhecia, então, francês, alemão, inglês, holandês, além de dominar italiano e espanhol. Então, será que ele já não veio também com um chip preparado, né? Algo assim, desenvolvido para que ele pudesse dar conta de tudo isso? Porque as cartas que ele enviava, inclusive, não eram só na França, para os médiums. Então, ele tinha que saber outros idiomas também para poder se comunicar com outros médiums de outros países. Participava de diversas sociedades acadêmicas, não bastasse uma, ele participava de muitas. Entre elas, o Instituto Histórico de Paris, a Academia Real de Arras, e essa fez um concurso em 1831 que premiou-lhe uma memória com o tema qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época. Então, assim, já questionando o sistema educacional que favorecesse realmente o desenvolvimento dessas crianças, que são as sementes da humanidade, né? Então, o desenvolvimento das crianças é a base de uma nova humanidade. Em 32, casou, né, com Amélie Gabrielle Baudet, e mais para frente, eu não lembro se é no básico 1 ou no básico 2, a gente vai ter um dia que a gente também vai falar da biografia dela, porque ela foi de fundamental importância, também já meio que programado para que isso acontecesse, para ela ser a parceira dele, apoiadora, para que ele conseguisse desenvolver o trabalho que ele precisava desenvolver. Em 1824, retornou a Paris e publicou um plano para aperfeiçoamento do ensino público. Então, lembra que eu falei que antes eram as igrejas católicas e só quem podia pagar, que podia estudar? Então, ele já começou também a trazer as questões do direito das crianças estudarem. 10 anos depois, começou a lecionar, publicando diversas obras sobre educação e tornou-se membro, então, da Real Academia de Ciências Naturais. Como pedagogo, o jovem Rivail dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público. Então, a gente já vai percebendo, ao longo da carreira dele, o quanto, de fato, ele era
ele queria abrir novos caminhos, né? Mas pela educação, porque ele acreditava que só a educação transformava, só a educação fazia as pessoas melhorarem. E isso a gente vê que até hoje, né? Que hoje, até hoje a gente entende a educação como uma base super importante para o nosso desenvolvimento. Tanto é que vocês estão aqui, né? Fazendo o curso. Então, qualquer curso é educação, é aprimoramento de conhecimento, é aprimoramento da moralidade, é aprimoramento de algo no meu trabalho. Então, né, não é só criança que estuda. Aí, entre 35 e 40, manteve na sua residência cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia e outros. Quem assistiu o filme viu que eles tentavam dar aula particular também para crianças, mas que não era só aula particular, ele também oferecia os cursos gratuitos para quem não podia pagar, até dava um pão para as pessoas, o pouco que tinham era repartido, né? E aí ele, preocupado com a didática, então a didática é do como ensinar, ele elaborou um manual de aritmética, que foi adotado por décadas nas escolas francesas. Então, como se você ensina aí as contas e tudo mais. E um quadro mnemônico da história da França. O quadro mnemônico é que vai te organizando pela memória, né, todos os acontecimentos da história. Pode falar, Bárbara. E é legal que ela também dava aula de música gratuita, né, em casa, e então ela também estava nesse viés, né, da educação, né, não na pedagogia como ele, mas na parte de música, né, ela dava de graça, né, aula, e você falou que vai, acho que mais para frente, falar um pouco sobre ela, que ela teve grande influência, né, sobre ele, porque ele tentou desistir várias vezes, né, e ela influenciou ele a não parar, né, mesmo com toda essa perseguição que ele sofria, né, e Sim, eu já querendo... Mas foi muito importante, Bárbara, que é isso mesmo. E aí a gente pensa, né, a gente reflete, como mesmo essas pessoas que vêm com uma missão forte, elas não estão sozinhas. Então sempre tem um jeito da espiritualidade, ou desse planejamento, de acontecer, de ter alguém para dar o suporte. Às vezes não é a mulher, às vezes é um irmão, às vezes é uma mãe, né? Às vezes é uma parceria de dois amigos, que um vai apoiando o outro nessa caminhada. E nesse livro que eu li dele, desculpa te interromper, nesse livro que eu li dele, quando ele tentava parar, aconteciam, tipo, fenômenos na casa dele, sabe? Caía, tipo, livros da estante, caía uma lamparina, e ela sempre, você tá vendo? E ele ficava sempre meio, não, é você que tá me, tipo, gozando com a minha cara, sabe? Ela imagina que sou eu, são eles que querem que você prossiga, né, dê andamento com o seu trabalho, que é o que você deve fazer, né? Sim. E é legal, assim, que no livro mostra bastante isso, assim, sabe? Dos tapetes se enrolarem e ele tropeçava e caía, sabe? É bem legal. Depois eu passo o nome do livro para quem quiser ler, que ele tá de graça no Kindle. Tá, passa sim. E mostra, e fala bastante dela também no livro, de como ela influenciou ele. Tá bom, é um grande pesquisador dele que fez essa biografia aí dele e fala bastante dela também e de outras pessoas que ajudaram ele nesse caminho, né? Sim. Porque foi muita coisa em pouco tempo, como você disse, né? Ele recebia milhares de cartas ele falava muitos idiomas, né? Ele recebia cartas de vários países e com essa questão das perguntas, né, que ele fazia, tipo, a mesma pergunta para vários médiums e sempre recebia a mesma resposta, né? E em vários idiomas, bico de pena, né? Com caneta, sim, bico de pena, exato. E lamparina. E lamparina, ela, exato. Né?
Então, a gente a gente imagina Uhum. realmente a dificuldade. A gente tem que perceber, É. é legal também refletir que a espiritualidade também estava junto no plano B, C, D, E, caso ele chegasse a falir nessa missão, né? Assim como Napoleão deu uma falida ali na missão, tinha um plano B, C e D para poder continuar o trabalho da espiritualidade. Ela prepara todas as possibilidades ali para vir a mensagem de qualquer jeito. Então, mesmo que ele falhasse, ainda tinham falaram, né? Tem opção B e C Sim. de outras pessoas que poderiam fazer o mesmo trabalho do que ele. Mas ainda bem que deu tudo Uhum. certo também, né? Deu. Então, ele deu aula, né, de química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Então, ele era realmente um super professor, né, para dominar todos esses conteúdos. Pode passar, Wagner. Ah, opa, agora já é sua parte, né? Então, aí agora, o Wagner, como não tem parte B hoje, que é só a biografia, a gente dividiu um pouquinho. E aí o Wagner vai explicar aí também como tudo começou, como esse processo começou, né? Tá. Assim, antes de eu falar essa parte, da parte lá da Revolução Francesa e tal, dessa parte histórica, a gente estudou na escola, quando é mais jovem, tudo, e às vezes passa batido, né? Porque, no meu caso aqui, eu nem sabia do espiritismo, eu estudei lá e tal. E aí depois, quando eu passei a estudar um pouco da história, da época, que daí a Carla falou algo importante, que ele escreveu sobre velas lá, com a caneta de pena, para a gente traz para a realidade a situação que existia naquele momento, quando a gente dá uma releitura dessa história, né? Então, se a gente for ver algum documentário, alguma coisa bem legal assim no YouTube mesmo, explicando sobre a Revolução Francesa, se a gente olhar agora com essa visão espiritual da coisa, a gente começa a encaixar a situação, as coisas, e como que era aquela época, né, que ele escreveu esses livros, né? Então, como que ele vivia e tal. A gente começa a entrar nesse mundo, nessa época, e entender mais as coisas, né? Somente a visão da humanidade mesmo, naquela época era bem diferente, e a gente tentar, quando a gente lê o Evangelho, a gente consegue dar uma encaixada legal, assim, com a época que foi escrita, as palavras que foram usadas, a gente consegue decodificar bem, assim. É que nem a E Bíblia, né? Se a gente fala, lê a Bíblia pé da letra ali, a gente acha tudo meio doido, assim, mas a gente tem que se visualizar na época, 2000 anos atrás, o modo de pensar da época e tal. Né? E a gente consegue ter uma compreensão melhor da Bíblia também. Né? Fala. depois eu vou compartilhar com vocês também um artigo, eu não lembro se é um artigo ou se é uma apresentação também de PowerPoint, que fala sobre o Espiritismo, né, e a Revolução Francesa e o Espiritismo, a ligação dos dois. Então, aí depois eu coloco para vocês, para quem tiver interesse em ler, tá bom? Tá. Aí essa parte aqui, continuando da Carla, né? Das mesas girantes, aí que ele começa realmente a fazer o trabalho na prática. Né? As mesas girantes são. Acho que vai estar escrito aqui, mas as mesas girantes eram um fenômeno que tinha na época que as mesas subiam, girava, batia, fazia barulho e o pessoal achava que aquilo ali era magnetismo. Foram outros cientistas da época que estudavam magnetismo analisar isso e isso chamou a atenção do Kardec para ele poder entender o que era isso, né? Na curiosidade dele, na obsessão dele pela ciência em geral, ele foi lá investigar essas mesas girantes, que foram chamadas, né? Aí que inicia o espiritismo, por esse motivo, vamos dizer assim, né? Conforme o próprio depoimento publicado em obras póstumas, foi em 1854 que o professor Ivail ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes, bastante difundido à época, através do seu amigo Fortier, um magnetizador a longa data. Então ele dava nome para magnetizador, um cara que investiga esses negócios que fica flutuando. Hoje em dia poderia falar é um cara que investiga efeitos paranormais, de, sei lá, até extraterrestre, que o pessoal vai falar hoje. Mas na época era um magnetizador. Sem dar muita atenção ao relato naquele momento, atribuído somente ao chamado magnetismo animal, do qual era estudioso,
Só em 1855 sua curiosidade se voltou efetivamente para as mesas, quando começou a frequentar reuniões e tais fenômenos se produziram. Durante esse período, também tomou conhecimento do fenômeno da escrita mediúnica ou psicografia e assim passou a se comunicar com os espíritos. Um desses espíritos, conhecido como espírito familiar, passa a orientar os seus trabalhos. Mais tarde, esse espírito lhe informa que já o conhecia no tempo de Galias, com o nome de Allan Kardec. Assim, Ivail passa a adotar esse pseudônimo sobre o qual publicou as obras que sintetizam a doutrina espírita. Aí, além dessas mesas girantes, teve esses fenômenos mediúnicos, né? Psicografia, as pessoas faziam e ele tentava investigar o que se tratava. E ele entendia que se tratava de uma inteligência sobrenatural que a gente entende também que é natural, que é da natureza, né? Mas na época entendia algo inexplicável dentro das leis físicas de Newton, né? Então, como que pode ter uma mesa girante, uma mesa que faz barulho, que bate, que você faz uma pergunta, fala assim, sim, duas vezes é não, uma vez é sim, e ela te responde as perguntas de uma forma inteligente. Então, não é só batucada, vamos dizer assim, é alguém lá com consciência, com inteligência, respondendo às nossas perguntas. E como que uma pessoa, né? Até eu mesmo lá, quando eu fui lá ver alguém deu psicografia, psicofonia, e aí eu fiquei meio. Como que alguém, né, quando eu vi pela primeira vez, como que alguém pode estar falando isso, sendo que na ela até o tom da voz dela muda? Eu imagino que o Kardec teve essas mesmas impressões, né, que a gente tem quando a gente vê pela primeira vez. Então ele passou a fazer essas investigações. Aí só para concluir esse pedaço aqui, aí ele mudou o nome dele de Galias para Allan Kardec, por causa desse espírito aí, que é da outra encarnação. Foi, Carla. Não, eu só queria comentar quem que não fez isso quando era criança da brincadeira do copo. A gente estava brincando de mesa girante. O pior é que o copo mexia e respondia, né? E aí a criançada saía tudo correndo, gritando, achando que era fantasma. Eu fiz muito isso, né? Sem ter noção do espiritismo e de tudo isso, né? Era só um comentário. Legal. O comentário é bom. Eu realmente tinha muito medo disso aí. Não tinha nem noção por que isso acontecia. Mas o Kardec, né, na sua sabedoria aí, toda científica, esse preparo que ele tinha para poder investigar isso, ele transformou isso numa metodologia de comunicação entre esses espíritos. E a partir daí ele começou a escrever esses livros aí que a gente acompanha, né? Convencendo de que o movimento e as respostas complexas das mesas deviam ser a intervenção dos espíritos, Kardec dedicou-se à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade baseada na necessidade de integração dos conhecimentos científicos, filosóficos e moral, com o objetivo de lançar sobre o real um olhar que não negligenciasse nem o imperativo da investigação empírica na construção do conhecimento, nem a dimensão espiritual e interior do homem. Então, essa época do iluminismo também é boa por causa disso, né? Estava mais aberto para poder ver essas. Era muita ciência, né? Pipocando ali. Não é que nem hoje em dia que já está tudo bem estruturado, newtonado, assim, né? Naquela época estava pipocando várias coisas ao mesmo tempo, então ele levou a sério essas manifestações e levou para entregar dessa forma, científica, filosófica e moral. Então, foi a partir desse princípio que ele começou a investigar essas manifestações. Aí, tendo iniciado a publicação das obras científicas em 18 de abril de 1857, quando veio à luz o Livro dos Espíritos, considerado como o marco da fundação do Espiritismo, após o lançamento da Revista Espírita, em 1º de janeiro de 1858, fundou neste mesmo ano a primeira sociedade espírita regularmente constituída com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, além dele investigar, né, ter toda essa metodologia, ele tinha uma preocupação em registrar, né, todo esse estudo para poder, né, ficar aí até hoje, né? Então, não foi de uma forma aleatória, foi bem estruturada, planejada, um projeto de que escrever esses livros. Ele fez até essa revista espírita. E aí eu fui pesquisar o que é essa revista espírita mesmo. Assim, na prática, é realmente uma revista que era lançada
o público lá na época, e ela virou um recurso bem útil e complementar para assuntos até mais profundos, né? Que a gente lê os livros, né? A base, aí a gente quer ver alguns assuntos mais profundos, mais completos, mais complementares ao que ele falou, e a gente vai lá na Revista Espírita, que é lá que ele começou a ser publicada na época, e a gente começa a ter uma relação complementar ao assunto, né? E aí ele montou essas... E pensa, né, Wagner, que ele morreu em 69. Então aí, de 57, que foi o primeiro livro, até a morte dele, ele teve 12 anos para fazer tudo que ele fez, né? Então, realmente foi um trabalho, assim, árduo, incansável, né? Legal. Aí os últimos anos já dele aqui, né? Ele passou os anos finais de sua vida dedicados à divulgação do espiritismo entre os diversos simpatizantes. Faltou falar, né, que, né, você mesmo falou, né, que ele teve só durante 12 anos que ele fez todo esse trabalho. Antes disso, ele estava só sendo preparado para fazer esse trabalho, né, com 50 e... quanto que era? 58, acho. 56. 55, não sei, não lembro. Mas é por aí. Olha a idade que o cara começou realmente a fazer a missão que ele veio proposto a fazer. Então ele ficou durante o tempo todo se estruturando, aprendendo várias línguas, né? Na questão acadêmica, na questão intelectual, se desenvolvendo, para depois ele entender o espiritismo e fazer o trabalho da missão principal da vida dele, né? Entre os diversos simpatizantes, ele passou a vida dedicando, divulgando o espiritismo entre os diversos simpatizantes e defendendo dos opositores através da Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos. Já com cerca de 8 milhões de seguidores, faleceu em Paris, 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de uma aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre a relação entre o magnetismo e o espiritismo, ao mesmo tempo que se preparava para uma mudança de local de trabalho. Está sepultado no cemitério de Père-Lachaise, uma célebre necrópole da capital francesa, junto ao túmulo erguido como Dômes Lucidos. Acima de sua tumba, seu lema em francês: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Vocês sabem o porquê desses dólmens druídicos? Alguém sabe? Diz que em outra encarnação, que ele conheceu lá, né, aquele espírito que falou que já viveu com ele era um druida. Druida eram os homens que detinham muito conhecimento. E aí, essa tumba, né, esse jeito, é uma homenagem a esse povo, né, a essas pessoas, a esses druidas, né, que são esses pilares que indicam também aí esses pilares aí do conhecimento. Então, por isso que fala, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, né? E então, ele já vem de outras encarnações com esse viés da educação e do conhecimento muito forte. Então, ele não foi preparado só nessa encarnação, é um espírito que está sendo preparado em várias encarnações para conseguir, nesse momento, nesse lugar, desenvolver todo o trabalho que ele conseguiu desenvolver. E de ter tanta facilidade, tanta habilidade com a linguagem, com o conhecimento, para que ele pudesse realmente fazer toda essa codificação. Tá? Né, muitos lugares dizem que ele, né, o Chico é a mesma pessoa, né? Que aí tem missões diferentes, né? Apesar de ser muito sábio. Em seu sepultamento, seu amigo, o astrônomo francês Camille Flammarion, proferiu o seguinte discurso, ressaltando a sua admiração por aquele ali abaixado do túmulo. Esse Camille Flammarion é um astrônomo bem conhecido da época, astrônomo, pesquisador psíquico e divulgador científico francês. Eu estava dando uma olhada sobre esse cara aí e ele é um prepulsor assim da astronomia, um cara bem respeitado no meio científico da época lá, e era um dos caras que acreditava no espiritismo. Ele tentava ter um outro ponto de vista científico em relação ao espiritismo, tentar comprovar isso.
É um cara bem interessante também, pra gente dar uma olhada. Voltaste a este mundo de onde viemos, aí ele falou, né? Voltaste a este mundo de onde viemos e colheis o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu involtório, estica-se o teu cérebro. Fecharam-se os olhos para não mais se abrir, mas não mais ouvida será a sua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar neste mesmo último sono, devolver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas é nesse envoltório que possamos a nossa glória e a nossa esperança. Então, o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço, enquanto encontraremos um mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos cujo desenvolvimento a Terra é teatro para demais acanhado. Até a vista, meu caro Allan Kardec, até a vista. Foi esse texto que esse, né, não parece um cientista que acredita muito na vida após a morte, né, pelo texto dele. E falar que a Terra é um teatro, né, onde nós somos os atores, né, por demais acanhado, quer dizer, o universo é tão grande, infinito, que realmente tudo que a gente vive aqui é muito pequeno perto da grandiosidade do que pode ser, né. É bem bonito esse texto. Aí está um pouco aqui das obras didáticas do Kardec, diversos livros pedagógicos, entre os quais destaco esses livros aí, ó. Curso Prática e Teórica de Aritmética, Plano Propósito para a Melhoria das Instituições Públicas, Gramática Francesa Clássica, qual o sistema de estudos mais... Olha lá as datas, né? 2 livros de um ano, qual o sistema de estudo consentâneo com as necessidades da época, aí Manual de Exames para Títulos de Capacidade, Soluções Racionais e Questões de Problemas de Aritmética e de Geometria, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, Programa de Curso Ordinário de Química, Física e Astronomia, Fisiologia, Ditados Normais do Exame de Municipalidade e Estudo, Ditados Especiais sobre Dificuldades Ortográficas. Olha o tanto de coisa. Então, a gente até cansa, né? Só de ler a biografia a gente já cansa. Aí aqui é a lista dos principais diplomas. Nossa, hoje. Belo currículo, hein? No LinkedIn ele ia bombar. É fundador do Colégio dos Internatos de Paris, diploma da Sociedade de Instrução Elementar, Instituto das Línguas, fundado em 1937, diploma da Sociedade de Educação Nacional, diploma da Sociedade Gramatical, diploma da Sociedade de Emulação e de Agricultura no departamento de... Cara, é bastante coisa, né? Tudo isso é só para mostrar o quanto ele tinha de preparo, de estratégia, de ferramenta, para quando chegasse esse momento, que é, né, o que fala agora nesse slide, o quanto ele já tinha se aprimorado enquanto ser humano, né? Aí tem essas obras, as principais obras, né? Que todo mundo fala, o Espiritismo recomenda. Esse é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. São os 5 principais livros aí que a gente estuda. Nesse curso, né, a gente leu o Livro dos Espíritos e o Evangelho, né, a base desse ano, né? Sim, do básico é o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E lembrando que teve um adendo do Livro dos Espíritos, que inicialmente eram menos perguntas, que depois teve uma segunda parte que foi anexado, né, que hoje são acho que 1.100, 1.000 e sei lá quantas perguntas. E aí dizem que é o principal livro, né, para quem está querendo conhecer, saber sobre o Espiritismo, né, ter as informações mais diretas e simples, né. O Livro dos Espíritos é o recomendado para quem está querendo começar e entender um pouco mais, né? Além delas, como Kardec publicou algumas obras complementares, que é a Revista Espírita lá que a gente falou, né? Que é o Espiritismo, Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas, Espiritismo em suas expressões mais simples, Viagem Espírita, Catálogo Nacional, fundaram a Biblioteca Espírita. Então você vê que ele fez um preparo gigantesco, não só escrevendo livros, né, mas deixando todo um projeto aí para ter um segmento
E aí, após o seu falecimento, viria à luz a obra póstumas em 1890, outras obras menos conhecidas foram também publicadas no Brasil, Principiante Espírita, a Obsessão. E foi esses slides aqui mesmo, Carlos. Não, eu acho que o mais importante dessa aula, quando a gente estuda a biografia, porque se a gente estuda a biografia só falando 1800 e não sei quanto fez tal coisa, 1900 não sei o que fez isso, a gente nem guarda a informação. Mas eu acho que o importante de tudo isso, quando a gente fala da biografia do Allan Kardec, é entender esse plano maior, né, de quando que isso aconteceu, em que lugar isso aconteceu, por que aconteceu. E a gente entender que tudo realmente tem um motivo. Quando a gente for conversar sobre o Chico, também a gente vai ver o que estava acontecendo no Brasil quando o Chico Xavier começou a trazer a publicação dos livros, né, de toda a coletânea dele, que ele também foi, eu brinco, um escritor compulsivo, né, que acho que foram 400 e tantos livros. Então você pensa quantas horas por dia que ele ficava escrevendo sem parar. Mas e por que aí foi no Brasil, e por que foi na época que foi, né? Então tudo vai ter um porquê mesmo, e a gente vai começando a entender isso. Isso que eu acho que é o que traz para a gente essa fé raciocinada, que a gente fala tanto que o Espiritismo prega, que as coisas, elas têm uma razão de ser, né? Que não é aleatório, nada é aleatório no mundo espiritual, nada. Então, tudo tem um motivo, e eu acho que é essa a mensagem principal da aula de hoje, quando a gente estuda Allan Kardec. Tudo tem um motivo nesse plano maior. Então, fala que era o Espírito da Verdade que vinha trazer a razão, que foi depois, né, de 1800 anos que Cristo veio. Então, por que teve que esperar tanto tempo? Qual foi a mensagem de Cristo? A mensagem de Cristo foi trazer a questão do amor, da caridade, de trazer a questão da fé, da unificação, de você amar a um Deus como a si mesmo, enfim, o Cristo, Jesus, ele trouxe algumas mensagens que eram importantes para aquele grau evolutivo da humanidade. Aí, depois de 1800 anos, vem Kardec, trazendo muitas questões sobre o mundo espiritual, que se fosse antigamente, as pessoas não iam nem entender o que era aquilo. E aí, depois, vai de 1850 a 1940, 100 anos depois, vamos arredondar, Chico Xavier. Só que os livros que o Chico traz, ele não fala mais o que é o espiritismo, o que é o mundo espiritual. Ele fala como é. Então, quando a gente começa a ler os livros do Chico, Nosso Lar, Os Mensageiros, através principalmente do André Luiz, a gente vê que ele vai contando como é essa vida espiritual, e não o que é o que o Livro dos Espíritos traz. Então a gente vê que tem toda uma lógica. A gente não sabe o que vem daqui para frente. Será que daqui 100 anos, né, a gente vai estar entrando, se Deus quiser, aí no planeta de regeneração? Qual será a mensagem? Então, o que a humanidade vai ter que aprender daqui 100 anos, que ela vai estar pronta para receber? Tem muitas coisas que mesmo a gente que fica estudando para conversar, falar para vocês, e conversa com outros médiuns, conversa com pessoas mais estudadas e antigas, que a gente não tem a resposta ainda. A gente não tem a resposta para muitas coisas. Por quê? Porque a gente ainda não tem um entendimento tão abstrato, tão grande para entender algumas coisas. Mesmo aquilo do início das aulas, que a gente falou da formação de universo, que a gente falou da Constituição, da nossa Constituição, então, como que surgiu tudo isso? São respostas que a gente ainda não tem, porque a gente ainda está engatinhando, né? A gente ainda é criança pequena, né? Quando a gente for criança grande, a gente vai entender mais coisas. A gente não tem a resposta, mas a gente tem um monte de livro para ler aí, né? Nossa! Que não falta livro para você ler, desde Kardec, né, até o Novo Evangelho, até um monte de livro do Chico, né? Então, sim, a gente estava falando na sábado, lá no centro, lá, né, que os livros do Emmanuel, do Chico, né, que eles são do André Luiz, né, em si, né, que eles são um retrato, porque a gente faz o trabalho mediúnico lá, né, atendendo os espíritos lá e tal, e o livro do André Luiz é basicamente falar o que acontece no outro lado do plano espiritual, ali naquele trabalho mediúnico, porque a gente já tem uma, vamos dizer assim, uma vivência ali, mas é de uma parte
de uma forma bem técnica, teórica, o que acontece nas reuniões mediúnicas, bem diferente do próprio Kardec, que tem uma questão moral ali, científica e tal, que é bem legal também. Então, cada um deles tem um propósito diferente que a gente, né, agrega na nossa vida, assim, né, para se tornar melhor, né? Então, gente, hoje era isso. Não sei se vocês têm perguntas, comentários. Como foi para vocês? É Janaína e, desculpa, esqueci o seu nome. Alan. É Alan. Alan, isso. Como foi para vocês estar aqui com a gente hoje? Foi muito bom, assim, para mim é bem novo, né? Eu não tenho conhecimento de muita coisa do que vocês falaram aí. A Janaína estava complementando a hora que vocês estavam falando, né? Aí eles explicaram algumas coisas, falando de alguns livros aqui que são importantes a gente ler. É bem interessante, bem legal, é um conhecimento novo. O que é importante, Alan e Janaína, vocês seguirem a sequência das aulas, tá? De assistir na ordem. E o começo, realmente, ele é bem denso, as primeiras aulas, tá? Mas é para justamente trazer essa reflexão de onde tudo veio, como surgiu, tipo, para onde vamos, né? E vocês podem chamar, tanto eu quanto o Wagner no privado, surgiu dúvida, surgiu pergunta, ou no grupo mesmo, porque às vezes a pergunta de vocês, ela também pode ser de grande valia para todo o grupo, tá? Mas é para vocês ficarem à vontade mesmo. Tipo, assistiu a primeira aula, surgiu perguntas da primeira aula, pergunta pra gente, não carrega com vocês não, tá bom? Não estranha as primeiras aulas ali, tá? Eu tô sem áudio, tá? Então, Ele deu aula e não ficou gravado, vocês vão ter que fazer leitura de boca. Aí vocês fazem a leitura labial lá que... porque, na verdade, é a primeira tentativa nossa de fazer um curso online, porque sempre foram presenciais, então até a gente realmente ajustar o jeito correto, as primeiras aulas ficaram mais tortas, vamos assim dizer, né? Mas é isso. E outra coisa que eu queria conversar com vocês, já que a gente tem uns minutinhos aí, normalmente a aula é das 7h30 às 9h, tá? Só para vocês saberem. É que hoje, como não tem a parte B, ela tá acabando um pouquinho antes. A gente tem essa confraternização, como eu convidei vocês, mas no dia da reflexão, a gente podia fazer uma mini confraternização entre a gente, né? Mas a gente queria ideias do que a gente pode fazer online, né, de uma forma divertida, de uma brincadeira, enfim. Então, quem tiver ideias e quiser postando no grupo, olha, pensei tal coisa, ou que já tiveram vivências, às vezes, de trabalho online, e que, né, nessa época de pandemia, a gente fez tal coisa lá na empresa que eu trabalho, foi legal, e não sei o quê, a gente pensar um jeito também da gente fazer, após a discussão do livro, do Sinal Verde, da gente fazer alguma brincadeira aqui mesmo que fosse online, tá bom? E quem puder ir, lógico, na quinta-feira, para comer e beber com a gente, estão convidados. Tá certo? Vou pensar num negócio aqui. Acho que vai ser legal se a gente pudesse fazer um quiz no final, acho que seria legal. Eu tava pensando a mesma coisa, fazer um quiz, um apanhadão de tudo que a gente viu desde a primeira aula, né? Aí vocês montariam as perguntinhas pra gente, né? Vocês acham pertinente, e a gente ia respondendo. E sei lá, quem acertar mais ganha um livro, ganha, sei lá, ou nada mesmo, só um parabéns já tá bom também. Não, mas a gente, lógico que a gente oferece prêmios. Tem um site bem legal que a gente usa na empresa, que você participa do celular, depois no final ele monta um ranking de quem respondeu mais rápido e quem acertou. Eu acho que eu consigo, pra gente poder brincar aqui depois. Coloca no grupo qual é, que a gente, né, a gente vê o que é possível. Lá a gente usa um que é o Mentimeter. É esse mesmo. É esse? É o Mentimeter. Tem um aí você... também, só que esse é mais limitado. O Mentimeter dá para fazer mais coisas gratuito. Tá. Então aí a gente pode explorar, Wagner, você que é o mocinho do visual e da comunicação e né, do apoio logístico, a gente pode pensar assim em algumas coisas, mas é legal vocês irem contribuindo. Esse Mentimeter, ele forma, tipo, nuvens de palavras, então todo mundo coloca a primeira palavra que pensou, aí aparece, ele cria gráficos na hora, quantas pessoas acertaram, quantas não sei o quê, e o Kahoot pode fazer tipo, você vai ganhando os pontinhos, né, como se fosse um... O Mentimeter também, ele aparece lá o ranking de quem respondeu, aí fica o primeiro lugar, segundo, terceiro, é bem legal também.
Uhum. Beleza. A gente vai fazer umas perguntinhas assim, né? Pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Não, pega Quem lá. sabe qual é? Meu Deus. Uma colinha. São só 1000, né? Todo mundo vai fazer o Livro dos Espíritos no dia e ficar assim, ó. Não, brincadeira, pra gente se divertir, tá bom? A gente pode trazer uns memes, pode trazer, tem muitas tirinhas que eu gosto. Não sei se vocês conhecem, que tem as... Tipo, passa ou repassa, né? Tem páginas do Instagram que são muito engraçadas. Tem o que são os irmãos Schoeffler, que eu morro de rir com os, ele assim, preparando para encarnar, e aí tem aqueles memes. Então, às vezes, a gente trazer coisas para a gente brincar também, tá bom? Beleza. Então, é isso. Então, vamos fazer a oração de encerramento, e aí a gente vai conversando pelo WhatsApp, tá? Até a semana que vem. Então, vamos lá. Vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, pelos ensinamentos de hoje. Dar as boas-vindas ao Alan e à Janaína, a todos que nem tomamos a aula, né, nessa segunda-feira. Traga muita luz no nosso coração, no nosso lar. Aos nossos mentores, agradecer. Todos os nossos amigos espirituais que nos acompanham nesse ensino, nesse aprendizado. Que tenhamos uma semana abençoada, cheia de luz e muita paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Bom, gente, boa semana, então, para vocês. Alan e Janaína, se vocês tiverem alguma dificuldade de entrar nos links, por algum motivo, vocês também falam com a gente, que a gente vê o que está acontecendo, tá bom? E ótima semana aí para vocês. Quem quiser, então, levar também os filhos semana que vem, a gente, lá no Centro Espírita, é bem legal, essa confraternização nossa, tá bom? Então é isso, gente. Então, tchau. Tchau, tchau. Eu vou jantar, que eu ainda não jantei. Vou comer agora. E até a semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, boa noite, Tchau, gente. tchau, gente. Boa Tchau, semana. tchau. Beleza? Foi legal, né? Foi gostoso. A gente, acho que conduz a biografia de um jeito tranquilo, assim, né? Você parou de gravar?